Oi, gente, tudo bom com vocês? Voltei para falar sobre história com vocês. Ah, professora, você só fala de história, mas tem assunto melhor do que história, né? Não tem, gente. Então, vou falar com vocês dessa vez sobre a conjuração baiana. No vídeo anterior eu falei sobre conjuração mineira. Lembrando que estamos falando sobre o processo de independência no Brasil, tá? Então, dentro deste tema, a gente fala sobre conjuração mineira, sobre conjuração baiana e vários outros assuntos, tá bom? Então, vamos lá sobre conjuração baiana. A conjuração baiana, ela vai ocorrer na Bahia, em 1798, e ela, né, isso quase 10 anos depois da conjuração mineira, tá? E dessa vez, quem vai participar da conjuração baiana, gente, vai ser o povão, né? Não vai ter aquela característica da conjuração mineira que eu já falei, que era elite, né? Conjuração mineira, um movimento de elite. Conjuração baiana, movimento popular, né? Alfaiates, sapateiros, soldados e escravos. Tanto que durante um tempo a conjuração baiana, ela vai ser chamada de revolta dos alfaiates, porque muitos dos participantes eles eram alfaiates. Um dos líderes dessa rebelião, o Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, ele era um soldado de poucos recursos, né? Um soldado de baixa patente. O soldado já indica que é de baixa patente, né? Mas tudo bem. Então ele era de baixa patente. E ele era um dos poucos do movimento que sabiam ler, gente. Era muito raro pessoas pobres saberem ler, ter esse grau de instrução. E aí, qual que eram os planos desses revoltosos? O fim da escravidão e da dominação portuguesa, a proclamação de uma república ali na Bahia, né, uma proclamação de uma república, e a permissão para que todos os navios do mundo pudessem ancorar nos portos baianos, ou seja, livre comércio, tá? Porque isso ia ajudar muito a economia, né? Lembrando que proibir, né, o comércio com outros locais só fazia com que o povo brasileiro pagasse mais caro por essas mercadorias que chegavam de fora. Inspirados nos ideais iluministas, começaram a fazer cartazes e a fixar, né, em muros, em postes, paredes de igreja, né, locais que tinham grande circulação, começaram a colocar a propaganda, né, desse movimento, falando contra essa desigualdade, né, que ia chegar um momento em que todos seriam iguais. Por quê, gente? Os portugueses, eles eram tidos como cidadãos de primeira classe e os colonizados, né, os brasileiros, os mestiços, os miscigenados, não, né? Os miscigenados, eles eram considerados cidadãos de segunda classe. O governador da Bahia, né, começou a investigar e pesquisar quem era o autor daqueles cartazes, certo? E chegou no nome de Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga. E aí, para dar o exemplo, gente, aí é a parte triste, né? Para dar o exemplo para a população, que com a coroa portuguesa não se brinca, mandou enforcar e esquartejar 4 mestiços. O nome deles: os alfaiates João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira e os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, tá? Foram enforcados e esquartejados em praça pública para dar o exemplo. Então, gente, era complicado, né? A repressão ela era violenta, né? E aí, como eram pessoas pobres, né? Foi uma repressão muito mais violenta daquilo que a gente viu se a gente comparar com a conjuração mineira, porque lá a gente estava falando de elites e aqui a gente estava falando de um grupo popular. Eu acho que eu não mencionei esse fato no vídeo anterior, mas muitos daqueles que foram condenados a penas de exílio na África, eles conseguiram enriquecer novamente e conseguiram ter sucesso lá na África, tá? Então eles refizeram a vida deles para lá, muitos deles. Agora, gente, eu vou falar sobre a vinda da família real para o Brasil, tá?
Gente, para a gente falar de vinda da família real para o Brasil, a gente tem que lembrar de um francês, né? A gente tem que lembrar de Napoleão Bonaparte, sabe? Napoleão Bonaparte que queria o quê, gente? Ele queria invadir a Inglaterra. Eu fiz até uma paródia sobre isso, que se chama Eu Vou Invadir. Eu vou invadir. Que era esse plano, né, essa fixação de Napoleão invadir a Inglaterra. Ele queria porque queria invadir a Inglaterra. Se você tiver um tempinho, vai lá e assiste para você relembrar sobre Napoleão, beleza? O Napoleão não consegue derrotar a Inglaterra na Batalha de Trafalgar, né, que é uma batalha marítima. A Inglaterra ganha, porque ela era a rainha dos mares, desculpa aí. E aí, ele começa a pensar, como é que eu vou derrotar a Inglaterra se eu não consigo invadir a Inglaterra? A Inglaterra é uma ilha, como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, o que eu faço? Aí ele começou a pensar, pensa Napoleão, pensou. Chegou a ideia de criar o bloqueio continental. O que era esse bloqueio, bendito bloqueio continental? Era proibir todos os demais países europeus de comercializar com a Inglaterra. Por quê? Se você proíbe os demais países de comercializar com a Inglaterra, o que vai acontecer, gente? O país ele vai enfraquecer, porque ele não vai ter nada, ninguém que forneça produtos e não vai ter como vender os seus produtos. Então ele queria enfraquecer a Inglaterra economicamente. E aí o Napoleão intimou Dom João, que era o príncipe regente de Portugal. Por que ele era príncipe regente e ele não era rei? Porque a rainha Dona Maria I ainda estava viva, tá? A Dona Maria I estava sofrendo de vários problemas mentais, tá? Ela tinha problemas mentais, tanto que o apelido carinhoso dela, tô brincando, tanto que o apelido dela era Maria a Louca, né? Essa mesma que condenou o Tiradentes à morte. Ela estava viva ainda, só que ela não tinha condições de governar. Então o filho dela, o Dom João, fazia as vezes de governante de Portugal. Ele foi intimado por Napoleão a obedecer o bloqueio continental. Foi publicado em 1806. Só que Dom João se recusou, porque a parceria de Portugal com a Inglaterra, economicamente falando, era muito importante para Portugal. Então ele falou, olha, você não me oferece nenhuma contrapartida melhor que a Inglaterra, eu vou continuar comercializando com a Inglaterra sim. E como é que continuou? Até que chegou um momento que o Napoleão cumpriu a promessa. Qual que era a promessa? Se você não parar de comercializar, eu vou invadir Portugal. E aí, quando estava na iminência já de ser invadido Portugal, a Inglaterra falou o que para Dom João? Dom João, né? Foge para o Brasil. Vai para a colônia, brother. E aí, ele pegou os navios dele, junto com uma esquadra inglesa que foi escoltando, né, os navios portugueses, e fugiu o Dom João, mais uma galerinha de 15, cerca de 15 mil pessoas, 15 mil nobres fugiram, abandonaram o navio e foram embora para o Brasil, foram para a colônia portuguesa. E deixaram o povo português como, gente? O povo português ficou pistola, né? Poxa, o rei foi embora e deixou a gente aqui para ser invadido, né? Deixou nós aqui para ser invadido por Napoleão Bonaparte. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Que será de nós? Né? O rei vazou, gente. O rei foi pro Brasil e deixou o pau quebrando lá em Portugal, né? Foi embora. Chegou em 22 de janeiro de 1808 na Bahia. Ficou lá por um tempo e depois mudou-se e estabeleceu-se definitivamente na cidade do Rio de Janeiro. Só uma curiosidade, gente. Quando esses nobres... Eram 15 mil nobres. 15 mil nobres. Gente, como é que ia acomodar todo mundo? Não tinha casa para todo mundo. Os funcionários de Dom João começaram a sair e colocar lá nas casas, PR, escrever nas portas das casas, PR. O cara chega e fala assim, ué,
que tá acontecendo? Por que você tá pichando minha porta, rapaz? Esta casa está sendo requisitada pelo príncipe regente de Portugal. Muita gente à época criou até uma piadinha, né? Que PR significava ponha-se na rua, né? Ou seja, sai fora da sua casa e deixa os nobres e o príncipe morar, se estabelecer, gente, tá? Então, assim, não era mole não, né? Os caras fizeram isso. Aí você pensa assim, ah, pessoal, mas se a casa era do cara, por que ele... Gente, se ele falasse alguma coisa, o cara podia até ser morto, né? Porque, em tese, a colônia brasileira era terra de quem? Do rei de Portugal, né? Da coroa portuguesa. Então, tudo que estava aqui na cabeça deles era deles, inclusive a casa do cara que ele tinha construído com suor e esforço dele. Mas é a vinda da família real, né? Apesar desses percalços iniciais, a vinda da família real para o Brasil, gente, vai ser benéfica para o Brasil. Aí você fala, como assim, professora? Você tá ficando doida? Não, não tô ficando doida, gente. Vamos imaginar que esta minha mão aqui é Portugal e que esta minha mão é Brasil. Brasil era colônia. Portugal era metrópole, ou seja, país que dominava o Brasil, certo? Quando a família real veio para o Brasil, o que aconteceu? Brasil tornou-se a sede da coroa portuguesa, certo? Ou seja, não havia mais aquela inferioridade. Tanto que qual foi uma das primeiras coisas que o rei fez aqui no Brasil? Rei não, gente. Que o príncipe Dom João fez aqui no Brasil? Ele abriu os portos, tá? As nações amigas. Então, em 1808, ele acabou com o monopólio comercial de Portugal sobre o Brasil, tá? Todas as nações amigas podiam trazer os seus produtos diretamente para o Brasil, o que favoreceu o comércio aqui e diminuiu os preços, tá? Então isso foi benéfico, até porque você tinha uma nobreza de 15 mil pessoas que queria ter acesso a produtos europeus. Em 1808 também, ele permitiu a criação de indústrias aqui no Brasil, que era proibido, tá? Então você não podia ter indústria no Brasil antes da família real portuguesa vir para o Brasil. Só depois que a família real portuguesa veio para o Brasil é que pôde-se ter as primeiras indústrias. Deu certo? Não deu certo, gente. Infelizmente, a gente vai ver que vai ser muito difícil, né, para os empreendedores brasileiros daquela época bater a concorrência com os produtos manufaturados ingleses. Em 1808 também foram criadas as primeiras faculdades de medicina em Salvador e no Rio de Janeiro. Então, os filhos das pessoas abastadas não precisavam mais sair do Brasil para estudar. Você já tinha aqui o quê? 2 núcleos, 2 polos para quem quisesse se tornar médico. Criação de instituições como Banco do Brasil. Gente, o Banco do Brasil é antigo, né? O Banco do Brasil foi criado no período joanino, ou seja, no período que Dom João esteve aqui. A imprensa régia e a Biblioteca Real, que deu origem à Biblioteca Nacional, um prédio belíssimo, né, lá no Rio de Janeiro. Se algum dia você for viajar, vai lá conhecer a Biblioteca Nacional, tá? A assinatura do Tratado de Comércio e Navegação, que reduziu as taxas dos produtos ingleses, tá? Os produtos ingleses eram os que pagavam impostos mais baixos, tá? Enquanto que os ingleses pagavam 15% de tarifa, os portugueses pagavam 16%, e os demais países pagavam 24% de impostos. Então, gente, os ingleses, eles tinham privilégios até acima de Portugal na exportação de produtos aqui para o Brasil, o que revoltou muito eles, é claro, né? E a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves em 1815, tá? Ou seja, o Brasil, gente, ganhou autonomia administrativa. Ele deixou de ser oficialmente colônia de Portugal em 1815, né? Os brasileiros adoraram, né, a novidade, mas os portugueses ficaram extremamente chateados.
Contratação de artistas e professores franceses, né? A famosa missão francesa chegou ao Brasil com o intuito de aperfeiçoar as artes, de criar uma arte, né, nacional, né, de criar... Até porque, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Nobre não era uma pessoa que tinha muita coisa pra fazer na vida, não, tá? Eu sei que as artes são muito importantes, tá? Mas o rei, ele começou a trabalhar no sentido de que, olha, a gente precisa ter museus, a gente precisa ter exposições, a gente precisa ter jardins. Como é que vai fazer? Os nobres, eles não têm como desfilar, né? Os vestidos comprados dos ingleses. Ai, estão sem nada para fazer. Então ele começou a investir, né? Nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de entretenimento, porque museu não deixa de ser entretenimento. Tem gente que acha chato, mas é maravilhoso. Eu adoro, tá? E a aclamação de Dom João VI, 2 anos após a morte da Dona Maria I, Dom João foi coroado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tá? Com grandes festas. O Dom João, que foi o único rei europeu a assumir um trono aqui na América do Sul, tá? Então, assim, então ele foi sagrado rei de Portugal, Brasil e Algarves após o falecimento, após o passamento de sua mãe, Dona Maria I. As medidas que o Dom João tomou não favoreceram a maioria da população, não favoreceram, mas elas foram importantes no sentido de encaminhar o Brasil para o processo de independência, tá? Porque ele sabia, Dom João não era bobo, né? Ele sabia que os brasileiros não aceitariam a voltar ao status de colônia de Portugal, né? Então ele ficava fazendo o joguinho dele, né? Uma outra figura bastante controversa desse período era a esposa dele, a Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, gente, que não era portuguesa, ela era uma princesa espanhola, tá? Ele casou-se com ela e ela tinha uma fama, assim, de ser bastante danadinha, sabe? Tem vários casos extraconjugais. Mas, para além disso, né, ela também tinha a característica de gostar muito de política. Ela gostava, né? Enquanto a maioria das mulheres ficavam quietinhos nos seus cantos, não se metendo nos assuntos, né? Os maridos nem podia, né? Naquela época era existia muita repressão. Ela gostava muito, 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 muito de política. Inclusive, ela, em dado episódio, ela tenta dar um golpe no próprio marido dela, mas ela não consegue, né? Ela não tem sucesso. E depois disso, as relações entre eles azedam de vez. Eles não tinham um casamento feliz, tá? E aí, gente, o que eu quero destacar? O período joanino foi, então, muito importante, muito relevante dentro da história do Brasil, porque acabou com essa questão do Brasil ser colônia de Portugal, né? Abriu o comércio para com outras nações e deu autonomia administrativa para o Brasil, o que foi extremamente importante. Porque em 1820 você vai ter, né, a Revolução de 20 ou vintismo em Portugal, em que as cortes portuguesas elas dão um ultimato para Dom João, falando para ele, olha, ou o senhor volta para Portugal, ou nós iremos colocar um novo rei. Iremos colocar outra pessoa para governar Portugal. Dom João pensa, ai, Jesus, estou aqui bem estabelecido, terei que voltar para Portugal. Ai, Jesus, que dor de cabeça, né? Ele volta contrariado, gente. Ele não queria voltar, mas ele volta. Mas ele faz uma jogada, porque ele sabia que as cortes portuguesas queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. O que ele fala? Vou voltar para Portugal, voltar para a terrinha, mas vou deixar meu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Como príncipe regente do Brasil. Ou seja, o Brasil teve um príncipe, começou a partir daí a ser governado pelo príncipe regente Dom Pedro. Porque o que ele disse? Olha, se for para perder o Brasil, meu filho, que seja para ti que há de me respeitar.
Então ele falou, olha, se eu for perder o Brasil, eu vou perder pro meu filho. Porque o meu filho é herdeiro do trono português. Então, o homem é inteligente, né? Ele não era bobo, não. Muitas vezes as pessoas passam a imagem de Dom João quanto um rei bonachão, bobão, mas ele não era, gente. Ele era super inteligente, tá? Vou parar por aqui, porque já me estendi demais sobre esse assunto da família real portuguesa no Brasil. Curta, compartilha, siga o canal, escuta as paródias para fixar o conteúdo e tchau!